Olá a todos. Hoje nós vamos estudar o egoísmo, que está no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, em Instruções dos Espíritos, no item 12. E quem dá essas instruções é o Espírito Pascal, na cidade de Sens, na França, em 1862. Eu vou ler todo o item, né, para que possamos nos situar melhor. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Começai dando o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade, não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições e que nem sequer os laços de família, sagrados da família, são respeitados. Então, nós podemos ver aqui o que o egoísmo faz conosco, né? E lá no Livro dos Espíritos, como ele diz que Jesus, né, sempre socorreu, atendeu a todos, a mulher adúltera, o criminoso. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso foram os espíritos superiores que nos disseram que nós devemos ser indulgentes e perdoar as ofensas, além de sermos benevolentes para com todos, porque nós também precisamos que sejam benevolentes para conosco. Precisamos que também nos perdoem, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos incisivos dizem: vede Jesus. Então, tratando desse tema, a gente se preocupa, será que nós somos muito egoístas? Será que estamos fazendo todo o bem que podíamos? Será que nós estamos entendendo a verdadeira caridade? Ou estamos confundindo caridade com a esmola? A esmola é importante, mas a caridade verdadeira é um pouco diferente, né, daquela que nós estamos acostumados. Então, vamos a uma pergunta, né? O que impede a prática da caridade pelos homens?
O que é que nos impede de praticar a verdadeira caridade, né? Então, é claro que já foi dito aqui que é o egoísmo que nos enclausura em nós mesmos, né? Privando de nos relacionarmos com os nossos semelhantes. E o egoísmo, como diz o Pascal, egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade, não haverá descanso nem segurança para a sociedade humana. Olha só. Por quê? Como nós nos sentiremos seguros se nós somos egoístas e nós julgamos o próximo por nós mesmos? Então, se eu sou egoísta, como é que eu vou sentir segurança que o outro não está sendo egoísta comigo? Não está me vendendo um produto por um valor muito alto, não está colocando muito agrotóxico no alimento para obter mais lucros, para que eles cresçam mais rápido e obter mais lucros. Então, eu não vou ter confiança, eu não vou ter paz, porque eu vou estar sempre questionando essas coisas, tudo que as pessoas estarem fazendo conosco. Uma outra questão é o que a gente pode fazer para que a caridade seja melhor compreendida na face da terra e seja praticada na face da terra, né? É necessário que os homens se amem com mútuo amor. Será que nós nos amamos com mútuo amor? Que Jesus ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, será que estamos nos amando? Se nós não estamos nos amando, como que nós amaremos o nosso próximo e como amaremos a Deus que nós não estamos vendo? Então, primeiro, precisamos nos amar. E para que isso aconteça, precisamos nos conhecer e conhecer as leis divinas e colocá-las em prática conosco, né? Colocarmos essas leis divinas em prática para que sejamos menos egoístas. Porque aí vou me colocar no lugar do outro. É a questão da solidariedade, é a questão da empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro e fazer ao outro aquilo que desejaríamos que o outro nos fizesse, né? O mal desaparecerá um dia da Terra, será? Então, nós estamos vendo agora, durante essa pandemia, então tem muitas pessoas comentando que após a passagem dessa pandemia, o mundo que é de provas, a Terra que é um planeta de provas e expiações, e vai se transformar num planeta de regeneração. Isso é certo. A Terra evolui como nós evoluímos e outros planetas também evoluem. Mas ela não vai se transformar assim de repente. Esse processo é lento, como o nosso processo de evolução também é lento, né? Mas aí as pessoas ficam pensando, né? Após essa pandemia, né, as pessoas vão se amar mais, as pessoas vão ser mais tolerantes, vão se ajudar mais. Será que é verdade isso? Será que nós estamos mesmo preparados ou temos conhecimento suficiente para isso? Para que possamos amar, é preciso que nós compreendamos, que nós nos instruirmos, como o Espírito de Verdade disse, amai-vos e instruí-vos. Então, instruindo, nós saberemos o porquê de estarmos fazendo alguma coisa. O porquê que eu devo amar, o porquê que eu devo compreender, perdoar, ser benevolente, indulgente. Sem as respostas para essas questões, né, eu não vou saber, vai me faltar essa instrução, então me faltará o amor por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, não é? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 914, Kardec pergunta aos espíritos se, estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil estipá-lo inteiramente do coração do homem. Então, chegaremos um dia a conseguir isso? E os espíritos respondem que
à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor eles dão à matéria, né? E dando menos valor à matéria, as nossas instituições vão ser reformadas. É preciso que as nossas instituições sejam reformadas e que as instituições humanas sejam reformadas, que o que o entretém e o excitam. É isso aí. Isso depende da educação, né? Então, para que as instituições sejam reformadas, isso depende da educação. Então, as instituições humanas precisam ser reformadas. A educação é primordial. Amai-vos e instruí-vos. Isso é primordial. Para que possamos eliminar de nós essa chaga, egoísmo, orgulho, né? E a falta da caridade que nós não praticamos, né? De que formas podemos contribuir para que o amor, para que o egoísmo desapareça da face da terra? Dessa forma, nos esforçando para divulgarmos o bem, para engrandecermos o bem, porque o mal, ele tem ele aparece muito, o mal é divulgado, é bastante divulgado, nós vemos nas notícias, no noticiário, quando nós vamos assistir, é um mal daqui, é um mal dali, o outro fez isso, o outro fez aquele outro, mas o bem é pouco divulgado, ninguém diz, olha, a pessoa fez isso, uma instituição garantiu alimento para tantas pessoas, outra instituição está dando cursos gratuitos, né? Então, nós não vemos essas notícias serem divulgadas. E nós precisamos divulgar, sim, o bem. Não só o bem que a nossa instituição faça, que a nossa igreja faça. Não, o bem que todas as igrejas fazem, o bem que todas as instituições fazem. Precisamos divulgar o bem que o nosso irmão faz, não para enaltecê-lo, não, mas para que sirva de exemplo para outras pessoas seguirem. Aí nós temos também uma questão que é a ingratidão. Por causa da ingratidão das pessoas, nós paramos às vezes de fazer, não vou fazer mais nada, eu me cansei porque eu faço as coisas, eu procuro ajudar o próximo, mas eu só recebo ingratidão. Isso é devido à nossa evolução, que ainda estamos num patamar muito abaixo daquilo que era esperado, que nós poderíamos nos esforçar mais um pouco e estarmos um degrau mais acima. Mas somos preguiçosos, somos muito preguiçosos. Então, nós estamos ainda egoístas, pensando em nós mesmos, no nosso interesse, no nosso desejo, primeiro eu, segundo eu, né? Então, nós não conseguimos sermos gratos. Então, a gratidão é uma coisa que parece que nem faz parte do nosso vocabulário, quando deveria fazer parte de todos os instantes da nossa vida, dos nossos pensamentos, a gente ser gratos. Ser grato a Deus, né, pela vida, por tudo que nós recebemos, e sermos gratos aos nossos semelhantes, porque Deus age em nós, age no homem através do homem. Então, sermos gratos aos homens que Deus coloca em nosso caminho, sejam os encarnados ou desencarnados, porque estamos sendo constantemente assistidos por esses bons espíritos que não medem esforços para nos ajudar, para nos orientar, para que possamos seguir o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz. E então, qual o maior obstáculo que encontramos para a destruição do egoísmo em nós? Eu já disse, o interesse, né? O interesse, o meu desejo, então o meu interesse em primeiro lugar. Né? Os outros são os outros. Mesmo na família, às vezes a gente ainda faz isso. A gente, o meu interesse primeiro, depois o interesse do meu familiar. Né?
Nós nos damos muita importância. Somos importantes? Sim, somos importantes. Nós somos filhos de Deus, merecemos tudo o que há de melhor, mas desde que também desejemos aos nossos irmãos a mesma coisa. O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Aí sim, quando eu começar a pensar assim, quando eu começar a agir assim principalmente, eu estarei eliminando de dentro de mim, o egoísmo. E a forma melhor de a gente fazer isso é um treinamento todo diariamente. Ao colocarmos a cabeça no travesseiro, nós vamos pensar: será que hoje eu fiz tudo o bem que eu poderia? Deixei de fazer algum bem que poderia ter feito por interesse, por causa do meu egoísmo? Então, se nós refletirmos, se nós fizermos uma reflexão, se nós começarmos a olhar o nosso irmão, né, como irmão realmente, filho de Deus, que merece todo o amor, todo o carinho, tudo que é aquilo que nós queremos para nós teremos um mundo melhor, mais rápido. A paz do mundo começa em mim. Não tem que exigir que o outro faça o bem e eu fique olhando, não, para eu ser beneficiado. Não, eu tenho que fazer sem esperar a recompensa. Então disse Jesus, não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. E justamente para a gente não esperar gratidão, porque a ingratidão ainda impera muito nesse planeta de provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, estão aí a doutrina espírita e outras religiões, também outras filosofias, nos alertando todos os dias, nos oferecendo a instrução que nós precisamos para vencermos o egoísmo, para vencermos os nossos vícios, e este é um dos maiores que nós temos, é a causa da infelicidade que passamos aqui na Terra. Esse vício grandioso no sentido de muito grande, de terrível, de feio, né, de injusto. Deus nos criou para a felicidade. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Então, nós somos fruto do amor de Deus. O egoísmo faz com que nos enclausuremos dentro de nós mesmos e não vejamos o nosso próximo como um fruto, como uma criação divina também. Então, devemos sair de nós, devemos colocar atenção, devemos olhar o nosso próximo e desejar a ele tudo o que nós desejamos para nós. Façamos, então, uma reflexão, façamos o autoconhecimento que precisamos. Então, no Centro Espírita, nós estamos sempre fazendo isso, buscando isso, o autoconhecimento. Conhece-te a si mesmo, né? Como disse Sócrates, a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos a nossa verdade, nós nos libertaremos dos nossos vícios, do nosso egoísmo, com certeza. Muita paz a todos. Que assim seja.